Boa noite, tá sem áudio. Tá sem áudio. Boa noite, como é que vai, Fernando? Tudo bem? Não, né? Diga para nós que você está bem, isso é importante. Não vou mentir. Hiper Pra, pra... nervoso. Para nós é uma honra poder compartilhar contigo esse momento, esse ambiente, esse espaço. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Silvia, Gustavo. Ione já está conectada com a gente. Alguns outros colegas vão acabar conectando ao longo do curso aí desse nosso pequeno encontro. Fernando, meia horinha para você fazer a apresentação, Tá, tudo tá bem. bem? Tranquilo. Pessoal, só para situá-los aí, né? O Fernando está aí na etapa final realmente do curso de formação em psicanálise clínica, né? Não só a etapa teórica, mas o Fernando também já passou por análise pessoal, ele vem se preparando há algum tempo em relação à própria formação, em relação ao tripé analítico. Então, nesse encontro de hoje, após tantas construções e revisões, né, Fernando, chegou o grande momento de você compartilhar com a gente um pouco dos seus logros, das suas conquistas, desse caminho que você percorreu até aqui, e contar para a gente como é que foi trabalhar num artigo que pudesse trazer alguma contribuição, algum aporte para a psicanálise, por que você chegou ao tema que você propôs, e quais são os principais achados, quais são os principais elementos que você considera importantes compartilhar com os colegas presentes aqui hoje, tá bom? Ok. Então, sem tomar muito a sua palavra, só queria parabenizá-lo por essa etapa, desejar aí uma excelente apresentação, lembrando que você não está sob avaliação, viu? Você não está sendo avaliado, não precisa se preocupar, então respira fundo, relaxa. O importante agora é você, de fato, trazer para a gente aí um pouquinho aí desse passo a passo que você viveu, da sua experiência, tá bom? Tá bom. Obrigado. Pessoal, vamos deixar as perguntas para o final, viu? Tá, primeiro, boa noite a todos, aqueles que se dispuseram do seu tempo para esse encontro. E dizer que estar no Instituto foi uma experiência muito gratificante por me conectar com algo que eu já tinha como vocação e não sabia exatamente por onde começar, e o Instituto me foi essa porta de me conectar com esse lugar de desejo, mas principalmente me conectar comigo, porque querendo ou não, no processo, a gente acaba querendo nos colocando também no divã, né? O tempo todo. A cada módulo eu parava e tentava me achar dentro daqueles conceitos que eu estava tendo contato, validando. E aí, como artigo, eu venho falar sobre observações sobre o amor obsessivo. E aí, durante o processo, esse não era o meu artigo primeiro. Eu já tinha escrito quase 70% sobre um outro tema que também falava sobre amor, as quatro faces do amor. Só que à medida que eu ia desenvolvendo esse tema, muitos exemplos vinham de casais, amigos muito próximos que eu tenho contato e que eu vou dialogando ao longo do tempo. Em especial um. E aí, essa história desse casal, que eu nomeei aqui como FB e MM, para preservar a identidade deles, é algo que estava muito latente. E eu falei, bom, então é sobre isso que eu vou escrever. Então eu guardei os 70% do que eu já tinha escrito do outro artigo e comecei a escrever esse. O interessante nesse processo é que eu consegui me distanciar completamente do objeto que eu estava observando, contornando ele de todas as formas, como se fosse uma tela mesmo, vendo todas as texturas, as nuances, as luzes, as sombras, para que de fato eu pudesse captar os símbolos necessários para que eu pudesse chegar a essa idealização dos processos e os fluxos contidos dentro dessa relação, né? E principalmente sobre o processo mental
que a MM faz nessa relação ao seu objeto maior de desejo. Então, eu entendo que nesse processo, a MM é puro desejo, é pura neurose e puro narcisismo. Para situar aí a ideia e a compreensão de todos, a MM é uma mulher de 36 anos, cristã, protestante, fruto de um relacionamento rompido, cresceu num ambiente com a mãe e uma irmã mais velha, também fruto de um relacionamento rompido. Ou seja, MM cresceu diante da ausência do pai. Já o FB, ele é um homem de 45 anos, cristão, protestante, é primogênito de 5 irmãos germanos, prole decorrente de um relacionamento que já dura há 47 anos. Os pais, semi-analfabetos, vivem no sistema religioso há 40 anos. FB viveu os seus primeiros 15 anos na zona rural e só teve o primeiro contato com a cidade aos 16 anos, e ele foi morar exatamente na rua da MM. E ali ele começa a ter contato com a cidade, conhece uma outra pessoa, casa, sai deste bairro e vai viver com essa mulher que há 8 anos veio a falecer, e a partir desse falecimento, a MM começa a investir total libido em direção a ele. Como eles são cristãos, eu não poderia deixar de trazer alguns símbolos, né, deste universo cristão, né, porque é o que permeia e parametriza a vivência dos dois. E aí tem um autor cristão que ele vem dizer que ao longo da vida nós vamos ter contato com 2 tipos de amores: o amor dádiva e o amor necessidade. O amor dádiva é aquele que rege o homem a criar sua história, a trabalhar, a prover sustento para a sua família, é dar, sem medir esforços, tudo aquilo que possa faltar por seus filhos. Já o amor necessidade, ele descreve como um amor real, desprovido de tudo. É aquele amor que busca no outro se alimentar, que busca se materializar como amor. E aí, fazendo um paralelo desse amor cristão, eu fui tentar entender como a filosofia, aí eu fui buscar em Platão, como é que ele vê esse processo do amor. E aí ele traz uma figura de linguagem que é interessante, que ele diz que nós nascemos nus, desprovidos de tudo, mas que há uma força em nós, ao nascermos, que nos leva ao encontro do abraço da mãe. E é nesse abraço que a gente encontra o alimento, a proteção, e é a mãe que nos veste e nos protege. Porém, quando nós nascemos, já com contato com a nossa consciência, a gente se depara de frente para a solidão. E aí, nesse processo da solidão, é que essa mesma força originária, quando nós nascemos, nós encontramos nesse momento, e é essa força que nos leva a buscar refúgio física e emocionalmente no outro. Eu acho que tem alguém entrando aqui, só um segundo. Bom, e aí, o que eu sei dessa história do FB e do MM? A mãe de FB relatou que ele teve um contato, ou ele demorou a dominar o aparelho vocal dele, ele demorou a falar, ele só veio a falar com 6 anos de idade. MM, por outro lado, a gente entende que a construção psíquica dela se dá muito nessa relação primária com a mãe e com essa ausência do pai. Por ela ser fruto de uma relação de pais divorciados. Aí, na psicanálise, a elaboração do conceito de pai se dá a partir da fala da mãe.
Mesmo este sendo presente ou ausente, a psicanálise vai nos dizer que cabe à mãe construir essa imagem desse homem, né? Essa idealização. E é a partir dessa idealização, dessa construção simbólica, desse inconsciente, é que a relação pai e filho vai se construindo. Além da importância do pai para com o filho, o pai também tem uma importância importante nessa relação mãe e filho, porque cabe a ele, somente a ele, cumprir esse papel de forma afetiva e sexual, proporcionar à mãe momentos de liberação de libido com o objetivo de descarregar as tensões do seu corpo. Então, a mulher passa o dia inteiro ali naquele processo de amamentação, de cuidado que uma criança recém-nascida exige, e no final do dia, ela quer, de alguma forma, ser recompensada, ela quer liberar as suas intenções. Então, na ausência do pai, essa tensão, ela não é liberada. Então, a relação mãe e filha acaba que ali, em determinados momentos, sofrendo também, porque a mãe, ao mesmo passo que ela tem que dar amor, ela também tem que repreender. E aí, essa relação primeira, ela acaba que sendo prejudicada. Até porque, dentro do complexo de Édipo, o da menina, diferente do menino, a menina ela precisa passar por esse processo pré-edipiano. E a MM, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi prejudicada nesse sentido. Porque nos primeiros meses de que ela nasceu, a mãe logo teve que sair de casa para trabalhar. Então, o processo de contato dela com o seio da mãe, com o corpo da mãe, descobrindo todos esses contatos erógenos com a mãe, também lhe foi tirado. Outro ponto importante com relação à presença do pai nesta relação é que cabe à mãe formar o eu interno da criança e esse contato com o mundo externo, essa consagração, essa realização, essa formatação do superego da criança é também uma das funções do pai. E nesse processo, a criança vai aprendendo a se perceber como um ser social, ela vai construindo a sua relação de autoestima, amor próprio, limites, respeito, os seus sentimentos e as suas frustrações, elas são elaborados a partir desta relação com o pai. E na ausência do pai, a gente entende por completo que esse complexo edipiano, ele foi interrompido. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alô? Pode dar continuidade, Fernando. Ah, tá. Um silêncio, achei que eu tivesse caído aqui. Não, estamos te acompanhando. Aí o que é que... É complexo, realmente, acompanhar a história para quem está tendo o primeiro contato com ela. Então, é melhor você concluir seu pensamento para o pessoal te acompanhar. Então, tá bom. Viu? E aí, como é que se dá esse entrelaçamento de FB e MM? Para Freud, ele entende que o amor é um sentimento ambivalente, né? Ao mesmo passo, ao mesmo tempo que nós amamos, nós também odiamos. E ao sair dessa fase de latência, a gente sabe, e a gente aprendeu durante o curso, que é um momento que todos os nossos desejos, os nossos libido, ele é adormecido. Porém, na adolescência, todo esse desejo, ele volta. E aí a gente também quer experimentar no outro, que esse outro possa nos abraçar, que esse outro possa suprir as nossas necessidades, as nossas carências, realizar as nossas fantasias, realizar todos os nossos desejos. E aí esse movimento entra a pulsão,
Que aí o Freud, ele trabalha a pulsão ele divide em 4 categorias: a pressão, a meta, o objeto e a fonte da pulsão. E aí eu tentei tentar entender como a MM ela se enquadra dentro dessas 4 divisões que o Freud fez. Na pressão, a MM tem como urgência mudar a sua história. Isso fica claro quando, em algumas vezes, ela relata que ela não quer para si a mesma vida que da sua mãe e da sua irmã, né? Que tiveram homens que engravidou e os homens os abandonaram. Então, ela não quer isso para isso. Então, ela tem urgência a mudar essa história. Como meta, ela quer concretizar o casamento com o FB, e aí lá na frente a gente vai entender que mesmo ele negando constantemente isso, ela busca a todo instante colocar a aliança no seu dedo, né? Mesmo ele negando. Por exemplo, ela se prevalece de alguns momentos onde as crianças estão doentes, ela informa ele que, olha, por nós estarmos em pecado, porque nós não somos casados, nós não temos uma bênção divina, então os nossos filhos são acometidos de enfermidade como uma punição. O objeto primeiro da FB se dá através dessa necessidade dela querer ser amparada, amada, desejada, e ver através do FB essa possibilidade dela ter contato com as suas realizações e construir essa família. E toda essa carga de energia que ela emprega em todos esses movimentos para sua autopreservação e atendimento aos seus desejos serve unicamente como fonte de obtenção para suas metas. Bom, vamos lá. A MM, ao saber do adoecimento da esposa de FB, que teve um problema neurológico, ela começa a investir essa reaproximação com FB. Ao saber da informação que a esposa do FB faleceu, ela começou, o FB, só para entender, ele trabalhava como taxista e ela no posto de combustível. O que ela faz? Ela começa a chamá-lo para, ao término do expediente dela, ele leva ela para casa. E dentro dessa relação, ela começa a fazer constantes insinuações e erotizações, dizendo que, olha, vamos para um motel, tudo bem, eu pago. E ela consegue esse efeito. E isso começa a se repetir algumas vezes. Sabendo da educação religiosa do FB, a MM também começa a ir à igreja. E, a partir do momento que ela começa a se relacionar com a igreja, ela começa a chamar o FB para visitar a igreja. Só que, nesse processo, FB já estava namorando com uma outra pessoa. E, mesmo assim, FB indo para a igreja visitar a convite da MM, ele leva a namorada. A MM começa a fazer amizade com a namorada, na época, de FB, e começa a revelar as intimidades, as mensagens que trocava com FB, causando a separação de FB. FB tinha a ideia muito clara de que ele era infértil, que não podia engravidar, porque ele já tinha tentado muitas das vezes engravidar a finada. Só que ela tomava contraceptivos. Então ele tinha essa ideia de que não podia engravidar. E aí a MM aparece para ele como a pessoa destinada por Deus para dar os frutos para ele, que ela seria a mulher designada por Deus para realizar os desejos dele como
de ter filhos. E para ele não faz o menor sentido aquilo, porque ele acreditava que não poderia ter filhos. E a MM parece grávida. O que a FB faz? Durante os 9 meses de gestação, ele simplesmente a rejeita. A criança nasce, após 6 meses da criança nascer, é que ele vai ter o primeiro contato com a criança. E tendo contato com essa criança, ele percebe os traços deles na criança. E aí ele começa a se afeiçoar com o menino. Mas ainda assim, ele continua negando diariamente qualquer envolvimento, qualquer possibilidade de se relacionar com a MM, que não se dá por satisfeita. Perdão, o que ela faz? Ela continua esse processo de se colocar à disposição dele para os atos sexuais. E em uma dessas relações, ela acaba engravidando novamente, e todo o processo de negação, de rejeição com que ele teve em relação a ela ao primeiro filho, ele começa a ter de novo. Mas, quando os filhos nasceram porque foram gêmeos, ele leva ele para a casa dela para cumprir a quarentena. E aí ela consagra o primeiro desejo de união que ela buscava, mesmo ele deixando claro que seria apenas para ela cumprir a quarentena, o resguardo dela nesse processo. E aí, dentro desse processo, o que a gente vê é que a MM tem um processo de delírio quase alucinatório em relação a esse sentimento que ela vai produzindo em relação ao FB. Uma determinada vez, ela teve um ato impossível, supondo na ideia dela de que ele estava traindo, ela pegou uma faca e colocou no pescoço dela, dizendo que ia acabar com tudo, que ela não queria mais isso. Então, todas as vezes que ela vê a possibilidade desse objeto de desejo maior dela ser invadido, ou alguém querendo distanciar esse objeto dela, ela tem atitudes rompantes, né? E aí, dentro dessa atitude, a gente pode caracterizar, óbvio, que aqui não cabe eu dar nenhum diagnóstico, parece ser uma paranoide, uma psicose. Lógico, isso aí cabe um médico com CIT para validar. Mas esses comportamentos de rompante dar a entender que ela sofra desse fenômeno. Então, toda a percepção de amor e de construção do inconsciente da MM é formada por essa ausência do pai e essa impossibilidade dela vivenciar de forma natural esse momento pré-edipiano com a mãe. E aí tem um episódio que aí vale aqui destacar, que aí realmente delimita exatamente essa neuropsicose que ela vivencia, é que ela relatou uma vez que busca sexo forçado com a FB. E aí, todos os dias, ela busca esse contato, mas não mais para se satisfazer enquanto mulher, para sentir o gozo, para o relaxamento das suas tensões, e sim, unicamente, para saber a quantidade de esperma que sai, porque ela vai validar a sua fantasia, se ele está traindo ou não ela, pela quantidade de esperma que sai. Então, ela vive diariamente esse fluxo entre aliviar suas dores e suas tensões nesse fluxo bem delicado. E aí o Bion vem enumerar 4 características da personalidade psicótica,
Ele diz que a primeira é a preponderância de impulsos destrutivos, tão grande que ainda o impulso para amar é sobrepujado e convertido em sadismo. Então, aí tem um certo sadismo nesse processo de satisfação pela dor, mesmo sabendo que não vai encontrar nada no WhatsApp ou nessa busca, ela sente um certo prazer nessa busca diária, de saber se com quem está, com quem não está, com quem está falando, como é que mede a relação sexual, se está comigo ou se está com outra pessoa, um ódio da realidade interna e externa, que se entende a tudo que possa despertar a consciência desta, o pânico de aniquilamento iminente na formação de relação objetal prematura e precipitada, frágil e tenaz, derivada do conflito nunca decidido entre os instintos de vida e morte. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as neuroses, né, que é um mecanismo de defesa, e aí esse mecanismo rege a MM e faz com que... Oi? Fernando, só fazendo uma pequena intervenção, nós estamos a 5 minutos da finalização da sua apresentação, aí eu vou te pedir para já ir trabalhando um pouco mais as considerações, o que você trouxe em relação a esse artigo, o que ele produziu de resultado, quais são as considerações mais importantes, tá bom? Tá. Então, assim, só para completar de conclusão, então eu entendo que a MM tem esse processo, né, de uma neurose histérica e de conversão pelos sintomas que ela traz no corpo dela, porque ela reclama de muitas dores musculares, ela tem muitas dores de cabeça, e dores de cabeça muito forte, com vômito, ela tem um bolor na garganta, e que aí já procurou todos os médicos possíveis, e nunca é identificado esse bolor, e aí, olhando para a histeria de conversão, com alguns sintomas que enquadra o sujeito dentro desse sintoma, é uma das características, e essa neurose paranoide mesmo, onde ela tem traços de uma arrogância em relação aos outros, ela se acha superior aos outros, mas e que vive essa vida de investigação sobre o que o outro está fazendo, né, dorme e acorda nesse processo de investigação e de ciúme desenfreado, né? Então, basicamente é isso, estou aberto às perguntas. Muito bem, Fernando. Fernando, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pelo esforço, né, por todo o esforço empreendido em relação não só à construção do artigo, né, você demonstra ser muito cuidadoso com as regras de construção do artigo, de formatação, então, assim, toda a parte estrutural está muito bem feita, mas também parabenizá-lo também pela coragem de trazer um caso como esse que você propõe apresentar. Claro, pessoal, obviamente, para quem ainda não chegou nessa etapa, quando chegar o momento, vocês terão acesso aí ao artigo que o Fernando construiu, né? Ele vai servir aí até como inspiração para outros colegas também. Mas, Fernando, aí o principal, né, desse caso, eu acho que esse caso você se aventura num caso realmente muito complexo, um caso de difícil observação, já que se trata de uma observação analítica, não necessariamente de um caso clínico que foi analisado por você, né? São relatos, são fragmentos que você vem trazendo para essa construção. O Fernando, então, a partir desse contexto, ele adota, né, no artigo dele, muito mais um olhar sobre o que chega até ele, sobre as informações que ele consegue ir levantando ao longo do tempo para poder construir esse artigo, e achei que como proposta metodológica foi bem interessante, porque ele consegue dar lugar, por exemplo, a uma exemplificação do que seria, por exemplo,
um amor obsessivo, né? Então, eu acho que esse caso, ele consegue ilustrar bem o que seria um amor obsessivo. Então, dentre os diversos conceitos psicanalíticos que acabam aparecendo ao longo do artigo do Fernando, a gente viu aí a noção da pulsão, a noção da meta, do objeto, a própria fonte da pulsão, né? O Fernando fala muito sobre esse lugar do desejo, do ideal, e mostra como que esse desejo se relaciona com o outro e como o outro se movimenta em relação a esse desejo, né? E como que também, para a obtenção de prazer, esse outro, para a obtenção desse prazer, dessa satisfação, dessa meta ideativa, desse objeto ideal que essa pessoa estabeleceu, ou esse amor objetal que ela estabeleceu, ela faz qualquer coisa, esse sujeito faz qualquer coisa para poder alcançar, de alguma forma, a satisfação. Além disso, o Fernando traz um pouco a noção do gozo, embora a noção do gozo no artigo não tenha um viés muito psicanalítico, a noção do gozo acaba trazendo muito mais esse gozo como questões sexuais, de satisfação libidinal. Eu acho que talvez aí fique um espaço para poder explorar um pouco a noção do gozo dentro do olhar psicanalítico. Também se fala sobre uma personalidade psicótica em Bion, o qual, no meu entendimento, parece talvez ser uma precipitação de um processo interpretativo, até porque o próprio Bion fala que, em se tratando de amor, né, muitas vezes a nossa noção de amor é o que nos leva a movimentar dessa forma em relação ao amor. Então, talvez esse sujeito que aparece na construção do artigo, ele se movimenta em relação a esse amor dessa forma, porque é dessa forma que ele entende que é o amor. E a gente vê muito isso na metáfora da própria violência doméstica, em que aquele sujeito que cresceu, que acabou convivendo com tapas, com castigos, com proibições, com inibições, e sempre com essa referência de que o que eu faço por você, eu faço por amor, ele acaba acreditando que essa construção simbólica do amor é a construção que ele tem que levar para a vida, e muitas vezes ele leva, inclusive, isso na fase adulta. E, adicionalmente, eu gostaria de fazer uma observação em relação aos sintomas, já que o Fernando propõe uma aproximação da neurose histérica e de conversão. Pode ser que sim, né, que esse caso, esse relato de casos tem alguns elementos que nos remetam realmente à ideia da neurose histérica, de conversão, pelo qual eu acho que uma investigação muito mais profunda poderia nos levar a esse lugar. Talvez eu teria só um pouco aí, realmente, Fernando, de cuidado em não antecipar conclusões, mas sempre colocar como hipóteses, né, como a própria hipótese da investigação, a própria hipótese de análise investigativa sobre a perspectiva psicanalítica, e o mesmo você acaba trazendo também sobre a noção de neurose paranoide, o qual também me parece que a gente poderia incorrer aí num risco sem entender ao certo quais são as questões reais por trás dessa relação, né, sem de fato ter tido um contato. O que eu observo, né, em relação a esse artigo? Eu vejo que o Freud, sempre que ele se propunha, por exemplo, analisar um fragmento histórico, uma obra literária, uma obra de arte, ele sempre deixa muito claro que aquilo ali é uma tentativa de, né, que ele não pode concluir nada, que aquilo ali não pode ser conclusivo. Ele tem uma postura muito modesta, com bastante humildade, porque ele fala, eu faço um esforço de tentar analisar esses fragmentos da arte, ou histórico, ou literário, através do olhar, da perspectiva da psicanálise, da investigação psicanalítica, mas eu não posso concluir nada, uma vez que eu trabalho com fragmentos, né? Eu acho que talvez tenha faltado um pouco esse elemento também no artigo. Por último, para depois abrir um pouco a palavra para a doutora Débora, que já está conectada com a gente também, que foi uma das avaliadoras do artigo, eu gostaria de comentar sobre a impossibilidade de vivenciar de forma
natural a relação edipiana com a mãe. Então, me surge uma dúvida, por que que você chega a essa definição, ou por que que você chega a essa consideração que essa pessoa tem essa dificuldade de vivenciar de forma natural a relação edipiana com a mãe, partindo do suposto de que essa pessoa não foi submetida num processo de análise formal com você. Então, só para entender como é que você chegou nesse formato, Fernando. Tá, acho que está no mudo seu microfone. Como eu digo no resumo do artigo, aqui se trata apenas de observações, como não é o caso, eu não concluo, mas entendendo hoje, eu busquei percorrer esse caminho do antes, para entender exatamente como é que a MM e a sua estrutura psíquica se dá no presente. E aí, entendendo que parte das neuroses, ela se dá exatamente nesse processo dessa relação com a mãe, e como a mãe dela teve que se ausentar logo nos primeiros meses de casa para trabalhar, então, eu recorri à ideia de que, pela impossibilidade dela vivenciar essa relação pré-edipiana com a mãe, possa ser que seja uma justificativa para as neuroses que ela vivencia. Entendeu? Aí no caráter mesmo apenas de achismo, de entender a razão, uma vez que, se ela tivesse no divã e eu a estivesse analisando, eu poderia, ao longo das sessões, ir tateando e metaforando todos os significantes que eu pudesse extrair. Como não é o caso, eu me passo apenas da ideia de entender quem ela é hoje e o porquê que ela é hoje, tentando achar espaços nessa lacuna e nessas pequenas informações que eu tenho do sujeito do artigo. Tá? Então, só complementando a minha observação, já que foi mais ou menos o que eu percebi, você poderia fazer alguma inferência nesse caso, mas de qualquer forma essa inferência, partindo do suposto que a mãe que sai para trabalhar, ela dificulta essa relação de piano com a criança, todos nós estaríamos sujeitos a não ter vivido essa resolução do conflito edipiano. Aí eu acho que nesse caso até vale voltar nas obras freudianas e perceber que em alguns momentos o próprio Freud fala da resolução da fase edipiana como se fosse quase que um processo natural da vida, como se fosse o processo do cair dos dentes. Vai chegar um momento que os dentes vão cair. Então, talvez tenha faltado algum outro elemento que desse conta de explicar melhor essas ideias, sem incorrer, talvez, nessa precipitação de achar que toda esses conflitos tenham a ver com uma resolução dessa fase edipiana, ou de uma má resolução dessa fase edipiana. Acho que caberia uma ressalva para essa hipótese que você levantou. E, doutora Débora, você consegue nos ouvir? Débora? Boa noite a todos, estou aqui. Noite. Olá. Boa noite. Tudo bom? Oi, Fernando. Prazer revê-lo. Prazer todo Olá. meu. Olá a todos que estão aí presentes. Obrigada. Obrigado. Infelizmente, eu cheguei. É um prazer é meu, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Acompanho o Fernando nesse finalzinho aí de etapa, né, Fernando? E, infelizmente, eu tive um compromisso que cheguei atrasada, não ouvi aí a sua apresentação, Fernando, mas a minha fala vai seguir, então, mediante o que eu li do seu artigo, né? E concordo com o doutor Alexandre acerca de que a estrutura, né, se empenhou, deu para ver esse empenho, deu para perceber a formatação desse artigo, tá legal, né, eu achei que você seguiu uma linha padronizada aí, buscando fazer aí o melhor que você buscou colocar, né. Acerca de ser um caso, né, que nós vemos aí, que é um caso que está aí de extrema, de conhecimento em questões relacionais da sua parte, mas, assim, isso é algo que, como o doutor também Alexandre comentou, né,
Mas, assim, foi também interessante por você ter trazido esse assunto, esse caso, né, e a forma com que você colocou. Então, até aí está dentro de um parabéns, né, você buscou fazer uma estrutura a mais adequada possível. A questão é também sobre, ouvindo agora que você falou sobre a pergunta do Dr. Alexandre, é justamente a questão de algumas conclusões, né, que você colocou, tanto no texto, como agora na sua fala, né, e no dia a dia do analista, né, conforme nós vamos atuando, a gente percebe que todas essas estruturas, essas teorias que nos foram dadas, principalmente em relação a Freud, nos leva a perceber essa questão do nosso posicionamento em relação ao caso. Então, muitas vezes, como esse exemplo agora no final, que foi dito em relação a achar, né, que pode ser essa questão, né, que traz essa condição para a MM, mas isso é extremamente perigoso de início, né, eu falo isso de alerta, porque nós estamos aqui como tutores, né, então só para repensar, relembrar, organizar, e estar sempre atento a essa questão, porque realmente é subjetivo, né, tem muitas pessoas que passam pelo mesmo processo e não desenvolvem, não desencadeia. Então, a suposição e investigação até está dentro aí do quadro limite, né, vamos dizer assim, mas as suposições, ou até mesmo a palavra que eu achei engraçada, até interessante você ter colocado o achismo, né, isso não pode fazer parte nossa, porque isso pode comprometer a conclusão das análises no final, né? Então, supostamente, pode ser que essa ausência da mãe, né, de ter que trabalhar cedo, isso tudo é suposto para que você possa fazer os links do caso, né, no caso, quem está analisando, né? Mas como não foi uma analisanda, então se torna um pouquinho perigoso, é só uma questão de alerta aqui, tá? Não é uma crítica destrutiva, muito pelo contrário, e até pelos outros que estão nos ouvindo aqui, né, a gente possa observar. Então, na questão da organização do artigo, eu achei bem interessante, ficou bem sequencial. A questão também você até foi ousado, né, trazer esse caso, né, então, assim, foi interessante, então a gente considerou essa questão, mas eu só dou umas pinceladas aqui, que é a questão do alerta, na questão das suposições e achismo, né, chegar a uma conclusão sem ter, de fato, uma fala explícita, sem ter um acompanhamento mais efetivo, porque isso se torna realmente perigoso. Eu falo isso porque eu, doutor Alexandre, e outros que têm mais tempo aí no atendimento, a gente percebe o quanto isso pode ser prejudicial até para o paciente, até mesmo depois pode comprometer a vida aí do profissional. Mas é só uma questão de alerta. Doutora Débora, muito obrigado pelas palavras, pela, como dizer, quase com um suporte de transição, né, assim, ó, Fernando, ó, nós estamos tentando te dizer isso, ó, meu amigo, faz parte do nosso escopo, né, do jovem profissional, cuidado com a interpretação, a gente tem que realmente passar, como o próprio Bion nos diz, por esse processo de esvaziamento, e esse esvaziamento não é um esvaziamento do saber, né? Esse esvaziamento é um esvaziamento dos nossos valores, da nossa bagagem, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós percebemos, sem que o analisando tenha, de fato, traga esses elementos para nós. Como se trata de praticamente um relato, né? Se trata aí quase que de um recorte de observações, é plausível que você tente fazer algumas inferências, é plausível que você tente, como se você estivesse ocupando o lugar do analista, né, naquele momento, né, como se você tivesse vivido essa oportunidade de ocupar esse lugar.
E isso é ótimo, né? Assim, você está tentando viver esse lugar da prática clínica, você está tentando se colocar no lugar do analista, e você está de parabéns por essa tentativa. É só realmente na estrutura do artigo sempre deixar claro que se trata de hipótese, que se trata de suposições, e sempre que você fazer alguma inferência, você fala, olha, através talvez de uma investigação psicanalítica, seria possível inferir, ou seria possível chegar à conclusão, ou a uma primeira interpretação do material anímico desse paciente, por exemplo, que, né, pode ser que isso tenha alguma relação com o complexo de Édipo. Então, seria mais ou menos dar voz a esse exercício, a essa tentativa de ocupar o lugar do analista que você faz ao longo desse artigo com esse caso que você foi capaz de observar e que foi capaz de compartilhar. No mais, meu amigo, eu queria te desejar parabéns, felicidades por tudo isso, né? Felicidade pela tua coragem, felicidades pelo teu empenho, né? A gente sabe que nos dias de hoje dedicar tempo ao estudo, à formação não é um processo fácil, mas você conseguiu, né? Com as suas dificuldades, com suas questões pessoais, né? Com aquele pouquinho de resistência que a gente conversou aí ao longo dos últimos tempos, né? Teve resistência para algumas questões, mas você, né, tá aí empenhado, continuando aprendendo, continuando estudando, e como a gente sempre reforça, a psicanálise é um projeto para a vida, não é um projeto em que você começa uma formação e termina, e o que a gente pode esperar, e o que a gente espera de você, né, como futuro colega, como futuro psicanalista, é esse compromisso com a ética, o compromisso com a psicanálise, o compromisso com a tua formação contínua, e todos nós, né, seguimos aqui para te acompanhar, para te orientar, para o que você precisar, porque daqui a gente leva muito mais do que esse contato entre tutores, professores, mestres e alunos, mas a gente leva também uma relação para a vida, né? Uma relação de afeto, uma relação de carinho, uma relação de amizade, e uma relação que o que eu posso te dizer vai durar para toda a vida, né? E faz parte, né, do nosso escopo como psicanalistas e como amigos. Muitas vezes a gente fala, olha, tem tal coisa aí que não está funcionando, tem tal coisa aí que só você dava uma revisada. E é assim, a gente tem que estar preparado para isso, para dialogar, porque o diálogo é que nos permite esse crescimento, viu? Eu queria ver se algum dos colegas querem tecer algum comentário dos ouvintes, ou se a gente pode passar a palavra para o Fernando poder agradecer e despedir de todos nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Tem alguns comentários aqui, o Fernando, no chat, né? O Gustavo está te dando parabéns, disse obrigado pela sua corajosa exposição, obrigado, professores, pelas reflexões tão importantes, né? Eu vi que você também já agradeceu eles aí, né, Fernando? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Fernando, a palavra é sua. A gente vai permitir que você aproveite esse momento para fazer uma despedida e para viver a sua transição, meu amigo. Como diz o Lacan, é quase que o teu passe, né? Quase o teu ritual de passagem, mas nós somos felizes de poder compartilhar com você esse momento, viu? Não, eu que agradeço, e de fato o contato com o Instituto foi uma porta, porque há um pouco mais de um ano eu praticamente vivencio psicanálise, assim, tudo o que eu faço gira em torno da psicanálise, todos os filmes, todas as séries, todos os livros. Eu tirei uma biblioteca de quase 300 livros de comunicação e estou preenchendo os espaços com os livros da área, e é como eu disse na nossa conversa, eu não sei exatamente que tipo de psicanalista eu vou ser, eu estou no processo mesmo de busca, de me encontrar. Eu, de fato, tenho um desejo muito grande de aprender e de me compreender dentro desse novo lugar que eu estou querendo preencher, mas também sei de que há um mundo inteiro para eu aprender, inclusive com todas as reflexões aqui apresentadas, tanto pelo
pelo professor, como para a Débora. Então, assim, são portas, são pontes para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado e nessa preocupação de aprender para que, de fato, eu possa servir da melhor forma possível, prestando uma boa escuta para os meus possíveis pacientes. É o melhor desejo que um analista você pode ter, o desejo de prestar uma boa escuta. Muito bem, Fernando. Pessoal, eu queria agradecer a todos pelo tempo, doutora Débora, pela disponibilidade, pela participação. Os outros 2 avaliadores que participaram da avaliação formal do artigo do Fernando, que foi o doutor Clebeci e o doutor Gil, eles estão em atendimento, não puderam participar com a gente agora, nesse momento, mas deixaram, e eu já compartilhei com o Fernando alguns dos comentários dos avaliadores, né, deixaram os comentários, deixaram algumas ponderações, de qualquer forma, a todos, né, foi endereçado por todos esse encorajamento para que o Fernando continue estudando, continue se dedicando a esse projeto de vida, e é isso, meu amigo, sucesso, e daqui para frente a gente vai te ajudar aí no processo aí que for possível para você transitar agora para a próxima cadeira, né? Compartilhar com a gente a cadeira dos colegas aí em atuação. Tá bom? Fernando, eu quero desejar para você tudo de bom. Obrigado. Acompanhei um pouco você, né? Então, assim, eu vejo que você tem um grande potencial. Eu conversei isso com o doutor Alexandre, está aqui para ter prova disso, né, doutor Alexandre? Sim. E tudo isso, tudo que você vivenciou no Instituto, com os estudos, também com a supervisão, com essa questão do artigo, tudo isso vai contribuir para que você possa cada vez mais ir se vendo como esse potencial que tanto eu como o doutor Alexandre vimos, e eu acredito que tudo vai depender aí de como você falou, né, da escuta, né, então tá nas suas mãos agora e você segue levando em consideração esses importantes cliquezinhos aí que nós demos para você, tá bom? Então tudo de bom, Deus abençoe você. Gratidão a todos, obrigado e uma boa noite. Pessoal, boa noite, obrigado pela participação, pelo tempo, muito bom. Parabéns ao Fernando, pessoal, por essa etapa, por ter concluído mais uma etapa na vida dele. Projetão, meu amigo, felicidades para você. Boa noite a todos. Boa noite.